Boa tarde, como vão? Meu nome é José Eduardo. Esta será a nossa primeira gravação de vídeo com imagem. Eu fiz uma postagem no Facebook recentemente perguntando como teria sido a vida de Paulo em relação ao pecado. Bom, todos nós nos lembramos de um detalhe da vida de Paulo, uma declaração dele. Deixe-me acessá-la. Que está em Romanos 7. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, essa declaração de Paulo soa um tanto estranha. Por quê? Não há sentido em ele agradecer a Deus por Jesus Cristo, porque ele, com o entendimento, com a mente, ele serve a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado, não há vitória nisso. De fato há, mas não o suficiente. Então, parece que ele faz uma declaração que não estaria completa, não seria a conclusão do que ele escreveria. Enfim, ele seria bem possível que ele estivesse falando de um assunto bastante amplo. E no início ele tem que falar da carne dominando o homem. E isso ocorreria em Romanos 7. Ele daria graças a Deus porque isto, em relação a ele não salvo ainda, seria uma mudança muito grande. Ele, com a mente, querer servir a Deus, enquanto que não era assim antes. Antes ele queria o pecado. Então, ocorreu uma grande transformação na vida dele. Só que ele não consegue deixar de pecar. Naturalmente, os pecados mais graves ele não conseguiria deixar e tantos outros ele conseguiria já ter abandonado. Mas assim, a razão dele dar graças a Deus é porque haveria algo mais na redenção, na purificação da pessoa salva. Seria por isso. Do contrário, essa frase estaria um tanto vazia. Bom, em primeiro lugar, o livro de Romanos, esse texto está em Romanos, ele acredita-se que ele foi escrito por Paulo, a carta de aos Romanos, em 57 depois de Cristo, e a de Gálatas entre 54 e 57, entre 56 e 57, ou em 49 depois de Cristo. Então, há uma grande possibilidade de Gálatas ter sido escrita antes de Romanos. Então, vamos tentar descobrir assim qual era a experiência de Paulo em relação ao pecado. Em Gálatas 5,16, Paulo escreve: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A concupiscência da carne, a cobiça da carne é o pecado. Então aqui ele está dizendo, se você andar em espírito, você não peca. Isso provavelmente ele escreveu antes de escrever Romanos 7, onde ele fala que ele vê nos seus membros a lei do pecado, que ele não consegue se libertar do pecado ou de todo o pecado. Porque assim, com a salvação, a pessoa ela passa a querer agradar a Deus, mas ela não consegue ter domínio total sobre o pecado. Então ela acaba pecando. Não sempre ela tem algum tipo de santificação, de santidade, mas não seria o suficiente para todas as ocasiões. Mas veja, Paulo em Gálatas 5,
como eu mostrei, 5,16, ele fala assim: se você anda em espírito, você não peca. Enquanto estiver andando em espírito, você não peca. Você para de pecar. Deixou de andar em espírito. Daí ele não fala aqui, né? Ele fala assim: se você andar em espírito, se estiver andando em espírito, você não peca. Se você deixar de andar em espírito, a gente acredita que volta a pecar. E realmente é assim. Mas essa frase, não, esse versículo não toca nesse ponto. Agora, enfim, essa posição de Paulo, daquilo que a gente se lembra de Paulo, né, vendido ao pecado, ou seja, Deus se contentar, porque assim, se não tem outro jeito, você vai pecar mesmo, não tem como você se libertar do pecado, então tem um efeito colateral grave disso. Se você acreditar que todo mundo peca, que se você diz que não peca, ainda que durante os períodos em que você está cheio do Espírito, né? Mas se alguém falar assim, não, mesmo estando cheio do Espírito, você não pode dizer que você parou de pecar, porque senão você é mentiroso. Então, assim, isso pode parecer algo bom dizer isso, mas tem um efeito grave. Será que teríamos o direito de pecar? Será que Deus seria obrigado a nos aceitar pecando, não libertos do pecado? Esse é o ponto. Se todo mundo peca e se quem diz que em qualquer momento da vida parou de pecar é mentiroso, mais à frente nós vamos analisar 1 João 1,8, e não é nada disso que se ensina nas igrejas. Logo vou tocar nesse assunto. A interpretação está errada. Foi transformada em uma heresia que tirou a santificação da igreja. Aguardem, logo vamos entrar nesse assunto. Mas, até por Gálatas 5, que eu li para vocês, vai contra 1 João 1,8, fala assim: se você andar em espírito, você não peca. Então, enquanto você estiver andando em espírito, se foi visitado pelo Espírito, recebeu o batismo do Espírito Santo, ou com dons, ou sem dons, ou com emoção, sem emoção, como ocorreu com John Wesley, ou você recebeu algum dom espiritual, dom de línguas, por exemplo, ou qualquer outro, ao mesmo tempo, você passa um bom tempo cheio do Espírito. Dias, podem ser 3 dias, um mês, dependendo da sua espiritualidade e do quanto você estiver desapegado em relação às coisas materiais e amando, livre para amar a Deus, esse período vai ser muito mais longo. Então, nesse período, o pecado é algo muito distante. E ocorre isso que está em Gálatas 5,16. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, 1 João 1,8 contradiria isso. Então, um dos dois textos estaria errado. Esse de 5,16, eu não vejo um outro meio de se interpretar esse. Quanto a 1 João 1,8, nós vamos interpretar da forma correta no outro vídeo. Não é o que se acredita, não é o que se tem ensinado. Mas, se alguém acredita, não é possível se libertar do pecado nem quando se está cheio do Espírito. O que eu estou falando é apenas isso. Se você estiver cheio do Espírito, o Espírito Santo controla a sua vida e você para de pecar. Você deixou de dar liberdade ao Espírito Santo, não está mais cheio do Espírito. Você volta a pecar. A carne domina você de novo. É só isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que seja possível um adulto dizer que nunca pecou na vida, ou que não vá pecar nunca mais, ou que não tem risco de cair em pecado até quanto aos mais graves, quando ele se afasta de Deus. Não estou dizendo isso, só estou dizendo, se você estiver cheio do Espírito, você parar de pecar. Enquanto estiver cheio do Espírito, continuará sem pecar. O período varia, dependendo da sua condição e do quanto o Espírito Santo conseguir controlar a sua vida e conseguir anular a sua carne. É apenas isso que eu estou dizendo. Que é coerente com Gálatas 5, exatamente o que Gálatas 5,16 diz. Bom, agora vamos para o texto de Filipenses 3. Eu vou passar esse texto para vocês, para deixar vocês confusos. Eu era ateu. Me converti com 15 anos de idade, numa igreja batista que era renovada. Tínhamos dons espirituais esparsos, alguns apenas. E foi bom isso porque eu conheço os dois lados. A igreja tradicional
e o movimento pentecostal equilibrado da nossa igreja. E também conheço a igreja pentecostal, a natural de hoje, tendo frequentado a igreja pentecostal até em duas vertentes diferentes por períodos longos. Então eu conheço o pentecostalismo e conheço o tradicionalismo. E quero falar com os dois. Porque para mim o mais importante é a santificação, é a comunhão com Deus. Você lembra assim, quais são os maiores mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para você amar a Deus acima de todas as coisas, você não deve ter poder ou exercitar dons espirituais ou ficar dando glória a Deus, nem louvar, nem orar. Você tem que estar cheio do Espírito e em santificação. É assim, em santificação e cheio do Espírito. Daí vai ter uma fonte a jorrar para a vida eterna dentro de você, só se você estiver cheio do Espírito. E em santificação, e os frutos serão naturais. Não vem de você orar em línguas, não vem de praticar dons, ou ser abençoado com dons, com promessas e profecias. Vem de você estar cheio do Espírito. Então, quanto aos pentecostais, eu digo, continue exercitando os dons, não se deve proibir, certo? Mas o mais importante para a comunhão com Deus é a santificação. Para os tradicionais eu digo, se o Espírito Santo não encher você, você não consegue alcançar a santificação. Então você vai estar nessa experiência de Paulo, em que ele com a mente ele serve a Deus, mas os membros dele ele vê a carne controlando a vida dele, mas com a carne a lei do pecado. Ele vê a lei do pecado, a escravidão ao pecado nos membros dele. Sem estar cheio do Espírito, não ocorre isso. E vou dizer mais, sem você ser batizado no Espírito Santo, não ocorre isso. E como, o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo vem da primeira visitação do Espírito Santo sobre você. Nas igrejas pentecostais, como eles creem que o dom de línguas é o sinal, é a prova de que você foi batizado no Espírito Santo, eles não creem de uma forma diferente. Lá, se ocorrer o batismo no Espírito Santo, provavelmente vai ocorrer com o dom de línguas, porque senão eles não vão conseguir crer que foram batizados no Espírito Santo. Eu já fiz uma postagem sobre Durham, que é um dos pais do pentecostalismo moderno, em que ele teve 3 visitações, e na primeira, de 2 horas, ele teve uma visitação do Espírito por 2 horas e não falou em línguas. Esse foi o batismo do Espírito Santo dele, que trouxe santificação completa para ele. Só que como ele acreditava que a prova era só o dom de línguas, só na terceira visitação de 3 horas, foi uma de 2 horas, outra de 2 horas, outra de 3 horas, por ter falado em línguas, ele falou assim, agora sim fui batizado no Espírito Santo. Não, não foi. A terceira foi de recepção do dom de línguas. A segunda foi uma nova visitação, e a primeira foi uma visitação que foi o batismo no Espírito Santo, a primeira delas, quando ele recebeu a santificação completa. A partir da pessoa ser batizada no Espírito Santo, o Espírito Santo tem condições de enchê-la do Espírito. Ela passa a andar em Espírito e o pecado não tem domínio sobre ela. Bom, vamos então para Filipenses 3. Portanto, quanto aos tradicionais, busquem o batismo no Espírito Santo. Busquem igual a Wesley, do tipo do batismo no Espírito Santo que Wesley recebeu. Eu tenho um vídeo que eu postei da experiência de Wesley. Ele sorriu apenas, ele não falou em línguas. Isso foi em 1700. Ninguém falava em línguas naquela época, foi só em 1900. Não teve muita emoção, ele sorriu, mas ele teve certeza que o coração queimando dentro dele, aquilo era sobrenatural, era um toque de Deus. Isso bastou, foi o batismo do Espírito Santo. A partir dali, ele percebeu que ele tinha entrado numa santificação, que ele chamou de inteira santificação, que ele definiu assim, um amor tão perfeito dominou minha vida, e esse amor me fez parar de pecar contra Deus e parar de pecar contra o meu próximo. Então, John Wesley, ele explica a santificação pela causa, esse amor perfeito, perfect love. E ele chama também essa santificação de entire sanctification, ou Christian perfection.
perfeição cristã ou santificação inteira, ou amor perfeito. Então ele analisa o assunto pela causa. Então, esse foi o batismo no Espírito Santo de John Wesley, sem emoções, sem dom de línguas, sem nenhum dom. Você tradicional pode pedir assim. Você pode orar a Deus: o que eu quero é parar de pecar, eu quero ter libertação do pecado e quero servir ao Senhor com esse amor perfeito pelo Senhor. Eu quero me render ao Senhor, quero que o Senhor me quebrante. E é isso que mais Deus quer dos tradicionais e dos pentecostais. É esse amor puro por Deus, como sendo ar que se respira. Tudo para você passa a ser o seu amor por Deus. É isso que Ele tem reservado para nós em relação a Ele. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Isso parte da santificação, do quanto o Espírito dele nos enche da presença dele. É isso que é mais importante, não são os dons, não é o poder. Portanto, você tradicional, que quer servir a Deus, amar mais a Deus, se consagrar mais a Deus, que é santificação para não entristecer o Espírito dele, você está às portas de ser batizado no Espírito Santo, sem dons espirituais, sem falar em línguas, sem qualquer manifestação física ou emoção, se você preferir. Se aceitar de outra forma, ele pode fazer de outra forma, mas você pode falar para ele: o seu tradicional, eu não consigo entender de outra forma. Eu quero sentir a tua presença como John Wesley, eu quero ser cheio do Espírito Santo, e eu não quero pecar mais contra o Senhor. O assunto é esse. Bom, então, deixei o texto com vocês para vocês lerem. Filipenses 3. Eu tinha 15 anos, tinha deixado de ser ateu, convertido numa igreja batista, então tradicional, renovada, né, com alguns dons. E o batista entende: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso já faz bastante tempo. E até que eu li Filipenses 3. Eu não sei como esse texto chegou a mim, se eu abri a Bíblia, caiu aí, eu estava lendo na sequência, não me lembro. Mas esse texto me perturbou muito. Eu não tinha estrutura para entender. Eu falei assim: não, eu não vou considerar esse texto. Eu não suporto esse texto. Não tem como, eu não tenho alicerce, suporte para suportar esse texto. Não é para mim ainda. Eu deixei de lado. E esse texto é fantástico. Mudou a minha vida nas últimas 3 décadas. Bom, mas então, eu vou falar para vocês das dúvidas que chegaram na minha cabeça, principalmente para os tradicionais. Vocês vão ficar de cabelo em pé. Então, Filipenses capítulo 3, de 1 a 21 é o texto completo, mas eu selecionei o que mais importa, inicialmente, né, no versículo 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aí, assim, eu não vou entrar agora nesse assunto, mas isso daí não me deixou confuso. Mas o versículo 11: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Mas Paulo não tinha certeza da salvação. Ele estava tentando alcançar a salvação por obras. Então Martinho Lutero estava errado e os católicos estavam certos. Isso é muito grave. Não que já tenha alcançado, ele não tinha certeza da salvação. E me disseram na igreja que depois que eu entregasse a vida a Jesus, eu creria que tinha sido salvo. Será que eu passei a acreditar porque eles me persuadiram? E, ou seja, foi uma doutrina que nem seria verdadeira e eu passei a acreditar nela. E dessa forma, eu passei a acreditar que já tinha sido salvo quando nem Paulo acreditava já ter sido salvo.
mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Estou lendo as partes vermelhas só. As coisas que mais confundem. Ou seja, ele está tentando conquistar a salvação pelas obras. E para o que fui também preso por Cristo Jesus. Parece que tem que ser com sofrimento, com pesar, pagando preço, qualquer coisa assim. Ou você não consegue ser salvo. Não julgo que eu já haja alcançado. Ou seja, você não pode ter certeza da salvação. E depois, versículo 14, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, parece a salvação. Esse texto acabava com o protestantismo, acabava com a doutrina da salvação que se ensina nas igrejas batistas. Foi terrível demais para mim. Graças a Deus eu decidi desconsiderá-lo e me esqueceria que eu tinha lido a ele. Eu não tinha estrutura para isso. E foi até melhor eu nem ter falado com ninguém, porque se alguém lá tentasse explicá-lo e eu percebesse que a explicação não fosse correta, eu iria duvidar mesmo da doutrina deles. Então eu simplesmente deixei esse texto de lado. Esse texto é poderoso para transformar a vida sua em uma vida de santificação, de santidade diante de Deus. Bom, só que eu não vou entrar nesse texto agora, só estou deixando as dúvidas na cabeça de vocês, porque a gente tem que estudar algo que a Bíblia chama de a lei do espírito de vida, para que depois voltemos a esse texto, porque Paulo vivia segundo a lei do espírito de vida. Então, a impressão que dá, que esse texto, eu falei para vocês assim, qual a experiência de Paulo em relação ao pecado, né? Daí eu mostro um texto para vocês, esse texto significa que Paulo não tinha nem certeza da salvação, e estava lutando para ser salvo pelas obras, para ver se de alguma maneira, ou seja, ele nem tinha certeza que ia conseguir ser salvo, assim, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele nem sabia como se chegava à salvação. Ele estava tentando uma coisa, se não der certo, tentaria outra. Ou seja, ele estava perdido, tá? E a gente, estudando a Bíblia, indo à igreja, quando que dos apóstolos, o maior deles, estava perdido. Ele não tinha certeza de nada da salvação. Então, isso daí eu falo assim, esse texto aí, ele é muito perigoso, digamos assim. Imagina se ele fosse interpretado na carne, o estrago que faria. Mas nós vamos voltar nele. Bom, em primeiro lugar, o assunto, isso ocorreu, eu tinha uns 20 anos, 21, 21 anos, eu comecei a me interessar por Romanos. Comecei a ler Romanos, o livro de Romanos. Eu aconselho a vocês assim, se vocês nunca leram nada da Bíblia, e nem precisam estar em nenhuma igreja para isso, vocês podem orar no quarto de vocês. Se vocês frequentam uma igreja, não deixem. Mas se você não frequenta, sim, digamos, se é espírita ou é ateu, de qualquer religião, não importa, muçulmano, há muçulmanos que seguem a gente, budistas, no nosso canal, e me alegro muito. Eu creio que Deus está vendo o coração do homem e onde encontrar um coração desejoso de conhecer o Criador, ele se revela. É natural que se houver uma Bíblia perto, ele vai mostrar. Vai levar você a ter contato com o texto bíblico para ler. Se houver uma igreja que pregue o Evangelho de Jesus Cristo, ele vai levar, se for uma pessoa que conheça o Evangelho de Jesus Cristo, ele vai fazer com que de alguma forma você se encontre com ele. Mas imagine um índio, assim, numa tribo na Amazônia que nem teve contato ainda com a civilização. Será que Deus poderia conversar com ele, como fez com Cornélio, por exemplo? Ou com Abraão, quando chamou Abraão? Esse assunto é de Deus, não cabe a nós. E só importa a essa pessoa e a Deus. Eu torço para que Deus consiga salvá-lo. E permita que ele tenha contato com o Evangelho, se possível, com alguém que conheça Jesus, com uma igreja,
Quero que seja assim. Ele ganhe um rádio de pilha e passe a ouvir pregações, tá? Mas quanto ao restante, o assunto é de Deus. Bom, então, eu comecei a ler Romanos, e Romanos é muito esclarecedor quanto à santificação. Bom, Paulo ele começa a falar sobre a santificação. Vocês viram que em Romanos 7, Paulo ele fala assim, olha, com a minha mente eu sirvo a Deus, ou seja, eu quero fazer o bem. Ou seja, a minha mente foi convertida. Antes não era assim. Antes de eu entregar a vida a Jesus, eu desejava o pecado mesmo. E não me acusava de pecar. Mas agora, após eu entregar a vida a Jesus, ter um novo nascimento, eu quero agradar a Deus. Mas nem sempre eu consigo. Está em Romanos 7. Mas notem que interessante, em Romanos 6, Paulo fala algo que contradiz isso. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não fala de vez em quando, mais ou menos, fala não terá mesmo. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, aí tem dois pontos. Um deles, que, assim, o plano de Deus para nós é o pecado não ter domínio sobre nós. Essa é a vontade de Deus e é o que Deus tornou viável para nós. Estamos livres do pecado, de todo pecado. Não fala sobre exceção. E por que isso seria possível? Porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, da lei seria a lei de Moisés. Ou seja, porque não servimos a Deus por mandamento, mas pela graça. Ou seja, em Ezequiel, deve ser 36, também aparece em Hebreus. Essa é a aliança que farei com eles depois desses dias. Escreverei as minhas leis em seus corações, os meus mandamentos em seus entendimentos. Talvez eu não cite com perfeição. E jamais me lembrarei de seus pecados. Está falando do novo nascimento. Então, está dizendo assim, se você seguir pela lei de mandamentos, no caso, eles eram judeus, então se referia à lei de Moisés. Mas você, como gentil, se você serve a Deus por mandamentos dos gentios, é semelhante. E pior, porque a lei de Moisés foi dada por Deus, a lei dos gentios não foi dada por Deus. Então, se você se obriga a fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, não pode isso, não pode aquilo, não toqueis, não manuseis, então você está seguindo, agradando a Deus pela lei, a lei dos gentios. E ele não opera dessa forma. Você, no fundo, ao invés de estar no período da graça, você está tentando servir a Deus pelo período da lei. E por uma lei que não foi dada por Deus. Isso é grave. Você acha que Deus vai conseguir ter comunhão ou vai aceitar ter comunhão com você através, vou usar esse termo, não sei se é o ideal, através de uma outra dispensação, pela lei de mandamentos? Ele não vai. Ele não vai se relacionar com você dessa forma. Nós estamos no período da graça. Bom, falei de Romanos 7. Portanto, o pecado não terá domínio sobre nós. Certo? Isso é algo determinado por Deus. É o plano dele, ideal. Porém, se você servir a Deus debaixo da lei de mandamentos, sejam quais forem, certo? Os da sua igreja, não pode isso, não pode aquilo, certo? Ao invés de você estar sendo cheio do Espírito Santo e naturalmente passar a amar a Deus de todo o seu coração, passar a se desapegar das coisas materiais, não quer dizer você parar de trabalhar, estudar, de ser eficiente no trabalho, não. É diferente, é o seguinte, você trabalha com vigor para honrar a sua empresa, o seu salário, dando o máximo se esforçando o máximo possível, porém o seu amor está em Deus, certo? Ou seja, você não tem no seu coração crescer na empresa ou receber muito dinheiro da empresa. O seu coração quer servir a Deus. E você pode trabalhar excessivamente. O problema é onde está seu coração?
do que fala a sua boca. Entendeu? Não quer dizer que você tem que se isolar, ser fanático, só fazer as coisas que são religiosas. Não, não quer dizer isso, não. Não quer. Apenas o seu amor está por... Ele é por quem? Se é por Jesus Cristo, ou seja, você fez hora extra hoje acima do horário normal, né? Digamos, você entrou às 7 da manhã, ficou 2 dias na empresa, trabalhando direto, né? Sai às 6 da manhã, depois do segundo dia, 24 horas de trabalho vezes 2, né? E você não via a hora de você chegar em casa. Talvez você tenha um tapete junto de sua cama, você queria ficar de joelhos agradecendo a Deus até mesmo pelo trabalho, porque você vai receber bastante dinheiro, né? Entendeu? Isso, ou seja, o amor seu tem que ser por Deus, acima de todas as coisas. Mas você pode fazer outras coisas. Então, assim, por exemplo, se você assim cumpre com todas as proibições da sua igreja e acha que Deus vai se revelar a você por isso, ou você quer dar isso a Deus como se o agradasse, está errado. Ele quer seu coração, quer o seu amor por Ele. Bom, agora Romanos 8, já é o último capítulo de 8, de Romanos, né? 8. Depois nós vamos para Filipenses 3. A Romanos 8, eu tenho uma postagem sobre a lei do Espírito de vida, está no Facebook. Então, Romanos 8, capítulo 8, portanto, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que seria andar segundo a carne? Assim, a primeira vez fala assim, são os que pecam, né? Então, vamos analisar esse versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, os que estão servindo a Jesus Cristo, seguindo a Ele, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, quer dizer assim, que não pecam, mas e segundo o Espírito seria não pecar, né? Ou seja, que não andam pecando, né? E que andam não pecando. Mas isso é lógico demais para que precisasse ser citado. Será que andar segundo a carne é andar segundo o pecado? Vamos continuar. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nota, parece que ele mudou de assunto, ou seria o mesmo assunto. A lei do Espírito de vida está relacionado a andar segundo o Espírito, no versículo 1. E a lei do pecado e da morte é andar segundo a carne. Então, andar segundo a carne não é andar pecando, é andar segundo a lei do pecado e da morte. Ou seja, servir a Deus segundo a lei. A lei que não livra você do pecado. Ou seja, você continua pecando, se esforça para deixar o pecado, mas continua pecando. Você não consegue se libertar dele. E leva você à morte, porque leva você a pecar e não a santificação. Então, a lei do espírito de vida, andar em espírito, é andar segundo a lei do espírito de vida. Andar segundo a carne é andar segundo a lei do pecado e da morte. Note que nos dois casos, você pode estar querendo servir a Deus, agradar a Deus, num dos casos, pela lei do espírito de vida, ou seja, sendo cheio do Espírito Santo, você passa naturalmente a agradar a Deus. E o Espírito Santo enche você e você é liberto do pecado. E o pecado não tem domínio sobre você. E pela lei do pecado e da morte são os mandamentos. Na sua igreja tem também. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ou você tem que jejuar demais, ou não pode faltar dos cultos de oração, certo? Ou até o caso de votos eu vejo como diferente, são exceções, mas não pode faltar do culto. Não pode, você tem que andar assim, vestido com perfeição. Ou seja, são coisas assim que na aparência parecem santidade, mas e o coração? Não muda. Não muda. Por isso que servir a Deus pela lei do pecado e da morte, por não mudar o seu coração, é como um sepulcro caiado. Você pinta de branco por fora, você se controla, mas seu coração cobiça. Seu coração leva você a pecar, você cai.
mais cedo ou mais tarde você está caindo, cometendo muitas vezes o mesmo pecado costumeiro que pela sua mente você gostaria de não cometer. Mas não muda, você não consegue mudar seu coração. Então você pode ir morar na igreja, ficar orando. Já aconteceu algo semelhante comigo. A nossa igreja entrou em legalismo. Eu fazia faculdade. A primeira aula começava às 8, eu acordava de manhã, ficava de joelhos no quarto. Enquanto eu não sentia a presença de Deus, eu me sentia culpado, me sentiria culpado se eu fosse para as aulas. Eu ficava lá orando até sentir a presença de Deus. Na nossa igreja a gente passou a ter horário para orar, cada membro da igreja tinha um horário em que ele orava. A igreja estava tentando se santificar pela lei do pecado da morte. Vocês não têm ideia do que é servir a Deus pelo legalismo. É a lei do pecado da morte. Tem outros nomes. Usos e costumes. E eu nem me preocupo tanto com roupas. Não depilar as pernas, homem não jogar futebol, não usar shorts. Eu não vejo problema quanto a isso. Se você estiver numa igreja em que eles ensinem isso, pode fazer tudo. Não vejo problema, não. Tá? Há igrejas, por exemplo, que guardam sábado. E eu, quando fiz faculdade, tinha 2 alunos que eles saíam da capital de São Paulo e iam para o interior para assistirem aula, porque a gente tinha aula de mecânica dos fluidos, que ocorriam no sábado. Eu não sei se eles eram judeus ou adventistas. Então, Paulo ele fala assim que um faz diferença de dias, o outro considera todos iguais, os dois servem a Deus, um na liberdade agradece a Deus por todos os dias, o outro não, ele não faz nada no sábado para agradar a Deus. Fala assim, continue cada um do seu jeito, porque os dois fazem isso para agradar a Deus. Qual o problema da lei de mandamentos? É quando ela se torna um peso em você, você confia que Deus aceita você por cumprir isso. Então, se eu estiver numa igreja adventista, eu vou guardar o sábado. Não me importaria. E não vai prejudicar minha comunhão com Deus. Ainda que eu acredite que eu não precisaria, por amor a eles, e para que ninguém, e nunca falaria que eles poderiam deixar de guardar o sábado, porque eles poderiam se confundir e deixando de guardar o sábado, eles se sentiriam pecado. Então eles devem guardar o sábado sim. Quando eu me converti, a minha família pertencia a um grupo chamado Estudantes da Bíblia, e eles não comiam carne sufocada. A igreja batista não vê nada de errado, mas eu não consigo comer carne sufocada até hoje. Se eu comer, eu me sinto em pecado. Ninguém tira isso da minha cabeça. Então, o problema não é guardar o sábado. Eles fazem isso para agradar a Deus, e Deus vê amor neles quanto a isso. O problema é você confiar que guardando o sábado, ou você tendo cabelo comprido, crescido, eu acho que fica melhor para a mulher cabelo comprido, para o homem cabelo curto, roupas masculinas para o homem, roupas femininas para as mulheres. Mas se você confiar que você guardando esses mandamentos, você se aproxima de Deus, ou que não guardando, Deus está em inimizade em relação a você, também é prejudicial. Ou seja, o problema é o seu coração se atribula por guardar esses mandamentos. Isso é um peso, é uma condenação que impede você de ter fé em Deus. Então aí pode ter um problema, certo? Se ainda assim você consegue ser cheio do Espírito Santo, perfeito. Mas se você não consegue e serve a Deus pelos mandamentos e confia que vai ser aceito por Deus por guardar leis e mandamentos, preceitos muitas vezes humanos das igrejas, então daí estaria errado. O que você faz nesse caso? Busca o enchimento do Espírito Santo e continua guardando esses mandamentos, mas começa a buscar, quero ser cheio do Espírito Santo, certo? E depois ele mostra para você o que você deve fazer. Quanto a guardar o sábado, Paulo dizia que não tinha problema, ou não comer carne. Paulo dizia que não tinha problema. Tá? Por outro lado, ele falava assim, não toqueis, não manuseis, aí ele via problema. Você ter essa vida cheia de regras, Paulo via problema nisso. Mas guardar o sábado, não comer carne,
Ele não via problema nisso. Que se guardasse a lei de Moisés, haveria grande problema. Ou coisas muito importantes, por exemplo, quanto a... esqueci... A circuncisão, Paulo via problema, porque estava muito ligada ao judaísmo. Guardar o sábado não era assim um vínculo tão forte em relação ao judaísmo, mas a circuncisão era. Então Paulo foi contra a circuncisão. Bom, então, mas vamos então para a lei do Espírito de vida. Então, assim, o mais importante é, seja cheio do Espírito Santo. Ou guardando mandamentos ou não, busque o enchimento do Espírito Santo. E depois ele vai te pôr na liberdade do Espírito. E daí você vai conseguir saber o que você tem que fazer. E ele purifica a sua consciência. Certo? Bom, comigo eu continuei sem comer carne sufocada, sem comer sangue até hoje. Não adiantou, eu não consigo. Bom, versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, sempre a lei é enferma pela carne. Porque não é espiritual. Quero dizer, ela é espiritual, acho que Romanos fala isso. Mas ela não leva você à liberdade do espírito. Leva você aos mandamentos, a você depender de regras. E ninguém consegue cumprir todos os mandamentos. Se por um mandamento não cumprido, você é reprovado. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. É como se com isso, com o sacrifício de Jesus, fosse abolida a lei de mandamentos, inclusive a lei dos gentios, não só a de Moisés. Essa invenção dos gentios é novidade, não era da igreja primitiva. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não andamos segundo a lei de mandamentos, a dos gentios no nosso caso, mas segundo o Espírito, ou seja, sendo nós cheios do Espírito Santo e naturalmente passando nós a servirmos a Deus, pois estarmos cheios do Espírito. Daí a gente não peca. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Aí, novamente, não é pecado. Os que são segundo o pecado inclinam-se para as coisas do pecado. Natural, claro que sim. Mas não quer dizer isso. Fala assim, aqueles que servem a Deus segundo a carne, segundo a lei de mandamentos, e não pelo Espírito, pelo enchimento do Espírito, se inclinam para as coisas da carne. Quer dizer, leva você a pecar, porque você não tem libertação na lei de mandamentos. Ela não muda seu coração. Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ou seja, se você estiver cheio do Espírito, o Espírito Santo santifica você, você deseja as coisas espirituais, deseja agradar a Deus, tem um amor profundo por Deus. Porque a inclinação da carne é morte, ou seja, a lei do pecado e da morte, ela leva você à morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vida e paz está relacionada ao fruto do Espírito Santo. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, etc. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, isso é grave. Está dizendo assim, se você serve a Deus por mandamentos, você está em inimizade contra Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, porque não muda o seu coração. Não muda a sua natureza, você está sobrecarregado, cheio de mandamentos, não muda o seu coração, não faz você conseguir se libertar do pecado. Que Deus, a santidade de Deus é perfeita. Ele não quer seu esforço, não quer suas obras, não quer o seu merecimento. Ele quer transformação de vida. E pelo Espírito Santo ele consegue isso mudando a sua natureza pecadora, o seu coração, até a sua mente com o novo nascimento. Enquanto que de você seguir normas, regras, isso não leva você a ser transformado e a ter libertação do pecado, a não estar sob o domínio do pecado. Por isso que a inimizade contra Deus, porque você vai estar pecando, vai estar se esforçando para evitar pecar enquanto que o pecado está dentro de você. Não é assim que Deus santifica as pessoas. Versículo 8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. É a lei dos mandamentos. Não há como se agradar a Deus. Porque Ele santifica você totalmente.
Ele não faz menos por você. Ele não aceita menos. Ele deu o Espírito. Ele falou, e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é um direito nosso, é uma ordem dele. Então, se ele põe à sua disposição, eu falo a todos, os tradicionais, os pentecostais, se põe à sua disposição o enchimento do Espírito Santo, se estando cheio do Espírito Santo, ou seja, andando em Espírito, você vence o pecado, porque ele vai aceitar você pecando. Entendem? Não é opção ser santificado por Deus. Não é opção, porque ele dá os meios, que é o enchimento do Espírito. Versículo 8, então, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí ele fala de duas coisas. Ele está falando sobre apenas ter o Espírito de Deus. Isso leva você ao novo nascimento, a viver em Espírito. E com a mente querer servir a Deus, tendo uma santificação, uma santidade inicial, que não é perfeita. Então, isso já é o começo de você não estar andando segundo o mandamento. Ou seja, quando ele salva uma pessoa, a pessoa ela é salva para a liberdade de Cristo. Mas quando ela vai para a igreja, põe sobre ela a lei dos mandamentos dos gentios. Ou seja, fala assim, olha, a salvação era pela fé. Agora a santificação por obras. Ou você perde a salvação, ou você nunca foi salvo. Como diriam os tradicionais, ou os pentecostais, ou você perde a salvação. Isso não é bíblico. Sempre pela graça, a salvação e a santificação. John Wesley descobriu isso. Demorou muito. Lutero descobriu que a salvação é da pela graça. Lutero, salvação pela graça. John Wesley, que a salvação é da pela graça, que a santificação é da pela graça, contrariando os arminianos clássicos. Os arminianos wesleyanos pensam diferente, ou seja, depende do livre-arbítrio do homem, sim, mas a capacidade para deixar o pecado não está no homem, está no Espírito Santo. Ou seja, lógico que você pode dificultar a operação do Espírito Santo sobre você, por isso depende do homem. John Wesley era arminiano, depende do homem. Deus não vai fazer isso por você. Se você não quiser ser cheio do Espírito Santo, ele não vai fazer isso em você. Não vai fazer. Certo? Cabe a você querer que Deus trabalhe em sua vida. Ainda que você apenas querer isso. Você, de fato, esteja ligado às coisas materiais e prefira a sua vida material, mas você fala assim para Deus, não, eu quero servir ao Senhor. Muda tudo, muda o meu coração, quebra a minha vida, tira o meu apego às coisas materiais, até que eu busque ao Senhor como o único Deus, ao meu Senhor, todo o meu coração. Basta isso. Ou seja, depende de nós minimamente. Nem é exatamente consagração, porque nem a gente consegue se consagrar, mas se você falar assim, eu não quero que o Senhor trabalhe em minha vida, mas trabalha mesmo assim, muda a minha vontade. Eu não consigo nem querer agradar ao Senhor, mas muda a minha vida se for necessário, tira as coisas, quebranta a minha vida, tira tudo que eu mais quero na vida, mas muda. Como diz assim, é Deus quem opera em vós tanto querer quanto efetuar. Ou seja, o nosso querer depende dele. O nosso querer não é bom. Fazer então é pior ainda. Depende dele, ele pode fazer você deixar o pecado e você dar frutos. Frutos. Entendeu? Nós dependemos dele. Sempre dele, do Espírito Santo. Então assim, você fala assim, não, eu estou apegado às coisas materiais, tenho os meus planos, mas não é certo. Eu aceito que ele mude tudo isso. E você começa a buscar, muda isso, muda o meu coração. Basta isso. Portanto, é arminianismo. Ou seja,
Você está assumindo um comecinho, é só isso que é o arminianismo. É esse comecinho de você falar assim, olha, eu não quero que o Senhor opere em minha vida, mas opera. Esse é o arminianismo, é só isso. O restante o Espírito Santo faz tudo em você. O arminianismo é só isso. E por que não é calvinismo? Porque Deus não vai fazer isso por você. Você acha que vai? Então, diria assim, eu acredito que no máximo 1% da igreja seja cheia do Espírito Santo. É opinião minha. Eu acho que essa não está errada mesmo. Outra opinião minha é que dos membros da igreja, 10 a 15% dos chamados, até dos que foram salvos, têm novo nascimento, até o fim serão considerados escolhidos por Jesus Cristo. Se você pensar assim, não se perde salvação, então eu diria assim, se ocorrer o arrebatamento, 10 a 15% só vai subir. Entendeu? Agora você vai falar assim, é da vontade de Deus que só 10% dos nascidos de novo sejam arrebatados apenas? Você acha que Deus faz? Que Ele está por trás disso? Não. E você acha mesmo que todos em sua igreja vão ser arrebatados? Você sabe que não. Talvez até você tenha dúvida. Bom, depois passa. Tem algumas restrições aqui sobre o que seria andar em espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eu li esse versículo, né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele está falando de viver em Espírito, dessa vez, e sobre o novo nascimento apenas. Não sobre andar em Espírito, estar cheio do Espírito e ter a santificação completa. Ou a santificação inteira, como os metodistas por John Wesley defendem. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então nota, do capítulo, acho que era o 6, não, 6, 7. Então, mudando de capítulos, Paulo começa a falar coisas assim que nada tem a ver com aquilo lá, que com a mente eu sirvo a Deus, né? Mas eu encontro outra lei nos meus membros que me faz ficar preso ao pecado, né? Nota, eu posso estar citando um pouco errado, eu não quero voltar naquele texto, que eu posso perder a posição aqui, mas agora o versículo 10 do capítulo 8, veja o que Paulo fala, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Ele está falando sobre libertação, está liberto do pecado. De acordo com aquela primeira vez lá em que ele menciona o assunto, que ele fala assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Nota assim, Paulo ele começou falando de um nível elevado de santidade e terminou falando de um nível elevado de santidade. Só no meio que ele fala assim que ele não conseguia se libertar do pecado. Então a impressão que dá é que não era a experiência prática dele. Ele estava fazendo uma exposição, ele falou da conversão, do novo nascimento que leva você a servir a Deus com a mente, sem você conseguir se livrar de todo pecado. Mas ele fala assim, só que o que eu vivo é outra coisa. Depois, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Olha só, a comparação que ele faz. Ele fala assim, olha, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Tem ideia do quanto isso é grande? Ele fala assim, com vocês, a vivificação dos corpos mortais de vocês é semelhante. Então, de você acreditar que o pecado não vai ter domínio sobre você pela operação do Espírito Santo é muito inferior do que a ressurreição de Jesus Cristo. Então a gente deve acreditar em algo grande assim. Esse versículo aí a gente vai precisar para estudar Filipenses 3, tá? Eu identifiquei com algumas flechinhas à esquerda. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, ou seja, não fiquem buscando mandamentos, mas serem cheios do Espírito Santo, certo? Achando que por vocês ficarem cumprindo o mandamento, vocês estão adorando a Deus.
Versículo 13. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Está relacionado ao versículo 12. Ele está falando assim, olha, ser devedor, vivendo segundo a carne, leva você à morte. Mas se pelo Espírito mortificados os feitos, as obras do corpo, vivereis. Ou seja, o enchimento do Espírito leva a carne a ser anulada. Ele está falando da herança adâmica. Enquanto estiver cheio do Espírito, a carne, ela é deletada. Ela fica sem nenhum efeito. A herança adâmica que faz com que nós estejamos presos ao pecado. Se o Espírito Santo tiver enchido você, você para de pecar. A influência da herança pecaminosa de Adão deixa de ter a influência sobre você. Versículo 13 diz isso. Mas se pelo Espírito mortificadas as obras do corpo, vivereis. Se você estiver cheio do Espírito, você para de pecar. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Daí ele está dizendo assim, se você serve a Deus por mandamento, é como se você estivesse... Você está seguindo a Deus numa dispensação errada, nada a lei. Ainda que você cumpra a lei dos gentios, você está querendo cumprir a lei de Moisés. Então já cumpri logo a lei de Moisés, que a lei de Moisés é santa. A dos gentios não. Certo? Mas Deus não vai aceitar hoje em dia, no período da graça, ninguém cumprindo a lei de Moisés. Imagina cumprindo a lei dos gentios. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, somos filhos de Deus. Então, o assunto todo é espiritual. Terminou a lei do Espírito de vida, seria isso, era necessário isso para vocês compreenderem. Enfim, como se serve a Deus? Você é cheio do Espírito. Certo? E o Espírito Santo anula a carne, anula a herança pecaminosa de Adão, você está liberto do pecado, o pecado não tem domínio em você, enquanto estiver cheio do Espírito, não existe pecado. Se afastou, não está andando mais Espírito, não está cheio do Espírito, só vai voltar a pecar. Então, que eu defendo a santificação completa, não simplesmente inteira, mas completa, perfeita, instantânea, bastando você ter uma visitação, o batismo do Espírito Santo. E não precisa ter emoções, nem dons espirituais. Ou pode ter junto, você pode receber o dom de língua, seria a primeira visitação. Pode não ter nenhuma emoção, como ocorreu com John Wesley. A partir disso, está liberto do pecado, enquanto o Espírito Santo estiver no controle total de sua vida. Você se afastando, você volta a pecar. Então, eu estou falando que seja possível alguém que nunca tenha pecado, humano, né? Ou que não vai pecar nunca mais. Eu estou falando apenas assim, estando cheio do Espírito Santo, você para de pecar. Exatamente como Gálatas 5:16. Esse texto aqui, que eu estou dizendo é bíblico. Agora vamos para Filipenses 3. Então, eu vou explicar exatamente o que significa. Né? Filipenses 3, de 1 a 21 é o texto completo, mas no versículo 10, para conhecê-lo. Então, Paulo está falando sobre conhecer a Jesus. Vamos descobrir o que é isso. E a virtude da sua ressurreição. Ele está falando de algo parecido com a ressurreição de Jesus, o poder da ressurreição de Jesus. É a comunicação de suas aflições. Quando ele fala comunicação de suas aflições, ele está falando das dificuldades na vida que ele enfrentou pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele está falando de vida cristã. Se ele está falando de vida cristã, ele não está falando de morte, de morrer e nascer com o corpo glorificado. Ele está falando da vida, do cotidiano dele. Sendo feito conforme a sua morte. Então, isso que está em cinza. E a virtude da sua ressurreição e feito conforme a sua morte. Lembra do texto lá com flechinha embaixo? Vamos para lá. Vamos ver o que o texto dizia. Está aqui. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também ficará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Ou seja, semelhantemente à ressurreição de Cristo, ou seja, pela virtude que operou em Jesus para que ele fosse ressuscitado, nossos corpos mortais
seriam vivificados. Então seria a vivificação do homem natural, né? Semelhante à ressurreição de Cristo. É o que está em cinza. A virtude da sua ressurreição, ou seja, o poder que levou Jesus Cristo à ressurreição, certo? Sendo feito conforme a sua morte, e a comunicação para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Ou seja, ele está falando assim, você ser uma nova criatura, não apenas para servir a Deus com a mente, mas também não tendo o pecado domínio sobre você, pelo mesmo poder, pela mesma virtude da ressurreição de Cristo, que fez Jesus voltar a viver. Como faz o homem parar de pecar. Tá? Então ele está falando em santificação. Versículo 11. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Nós sabemos que o nosso último inimigo é a morte física. E após, ou a ressurreição, ou o arrebatamento, né? Quando nós vamos assumir corpos glorificados, não teremos mais natureza corruptível. Ou seja, que se degenere após a morte, ou tendo um corpo que se degeneraria com a morte, o corpo glorificado. Então, quando Paulo fala sobre de alguma maneira chegar à ressurreição dentre os mortos, poderia ser isso, ele alcançar um corpo glorificado. Mas Paulo nunca desejou se suicidar ao morrer. Ele falou que para ele era a mesma coisa. Continuar vivo. Ou ir para o Senhor. Certo? Porque ele via edificação até na vida de sofrimento dele, né? Nas perseguições pelo nome de Jesus. Então, quando ele fala em chegar à ressurreição dentre os mortos, então eu não creio que ele estivesse querendo se matar. E ele se esforçando tanto para encontrar um meio, um método para se suicidar seria fácil. Ele poderia pular de um precipício. Então, ele não, se ele está procurando uma forma, se ele está insistindo para chegar da ressurreição dentre os mortos, ele não conseguiria ressuscitar de imediato, ele teria que morrer antes, né? Então, ele não teria trabalho para procurar um meio para se matar, né? Então, não é isso que ele está falando, é de outra ressurreição dentre os mortos. Não é para ter corpo glorificado, é para não ter algo corruptível. Com a morte ou arrebatamento, nos dois casos, assumindo um corpo glorificado, você está livre do poder da morte, da corrupção da carne. Mas Paulo não estava falando sobre isso, porque senão ele não teria tanta dificuldade para encontrar um meio para chegar da ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, aí ele explica, está em amarelo, ou que seja perfeito. Então a ressurreição dentre os mortos para ele é a perfeição, e não depende da morte física, é a perfeição enquanto vivo. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. O que será que ele está tentando alcançar? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o já haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está falando sobre perfeito varonismo, sobre a estatura de Cristo Jesus. Por isso que ele fala assim, não, versículo 12, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ele está falando sobre ser varão perfeito. E quando ele fala assim, não que já tenha alcançado, parece que ele está usando de humildade. Então ele está falando assim, ó, não vou dizer para vocês que eu já seja varão perfeito, tenha parado de pecar, ou seja, pois está cheio do Espírito Santo direto, sem nenhum intervalo, controlado pela carne. Eu falo assim, eu não vou dizer isso, mas parece ser humildade, ou falsa humildade. Ele tem dúvida se isso já não estaria acontecendo. A impressão que dá é que ele está sendo humilde e ele já vive isso. Ele já era um varão perfeito, ou muito próximo disso, de vez em quando ele caísse. E o que ele está buscando é o perfeito varonismo. A ressurreição dentre os mortos é a libertação do pecado. Continuamente. O que eu falei no começo, com o batismo do Espírito Santo, você vai estar cheio do Espírito Santo por um período após o batismo do Espírito Santo.
quando o pecado não tem domínio sobre você. Depois é natural que você se afaste do Espírito, volte a pecar, daí o Espírito Santo ele volta a resgatar você e põe você de novo em santificação completa. Mas Paulo praticamente não tinha intervalos em que ele ficava longe do Espírito. Esse é o perfeito varonismo, a estatura de Cristo. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Então dá a impressão que ele está falando com dúvida. Ele acha que está muito perto ou já alcançou em algum momento. E ocorreram alguns eventos em que fizeram ele ter dúvida. Mas uma coisa fácil, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, ele pensava assim, não, mas eu cheguei a pecar, mas eu vou deixar isso, o Espírito Santo ele vai conseguir fazer com que eu seja varão perfeito. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Jesus era o primeiro ressuscitado dentre muitos irmãos. A estatura de Cristo, de varão perfeito. Então prossigo para o alvo. Ele acredita que ele vai ser totalmente liberto do pecado, ser varão perfeito. Varão perfeito se aplica a homens e mulheres, a mulheres também. Isso não tem nada a ver com a personalidade, a psique feminina, o masculino, o homem continua se comportando como homem, ou seja, menos sensível a emoções, e as mulheres menos racionais. Mas os dois chegam ao varonismo perfeito, não pecando. Versículo 15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos. Note, novamente. Agora, quanto a vocês, né? Eu sei que muitos de vocês acreditam que já chegaram ao perfeito varonismo. Sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Então ele está falando, se dirigindo a pessoas assim que eram praticamente varões perfeitas, varões perfeitos. Agora note, isso não existe na igreja atualmente. Ele se dirige a muita gente que já se julgava perfeito por ter parado de pecar, sendo varão perfeito. Não tem isso. Por que não tem isso? Porque a igreja atualmente ela acredita que não seja possível a libertação do pecado. A igreja atualmente acha que como não é possível se libertar do pecado, e se alguém fala que durante um período até parou de pecar, então ele é mentiroso. E eu vou mostrar para vocês que esse versículo foi interpretado hereticamente, está na igreja, nas raízes da igreja, e afastou a santificação da igreja. Então, por essa razão da igreja acreditar que ela não tem como se libertar do pecado, isso faz com que ela ache que tem o direito de pecar, porque o normal é pecar. Isso afastou a igreja da santificação de Deus e da lei do Espírito de vida. Eu não sei quantos da igreja andam pela lei do Espírito de vida. Eu nunca ouvi falar da lei do Espírito de vida. Tinha um corinho, uma música curta na nossa igreja batista que era a lei do Espírito de vida. Eu não vou cantar. Em Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Dizia isso, mas pelo menos eu não entendi o que significava. A igreja não vive isso. Paulo vivia. E não é verdade que eu, no post lá no Facebook, eu citei uma música muito bonita, em que a pessoa pede para Deus libertá-la dela mesma, né? Da carne, né? E reconhece que quando o Espírito Santo domina a vida dela, ela não peca. Essa parte final dela não pecar quando se é cheia do Espírito Santo é verdadeira. Mas parece ser natural voltar a ser controlado pela carne. Não, não é assim. Não é? É a experiência de Paulo. Paulo achava, ele sabia, ele percebia pela experiência prática dele que ele raramente pecava. E tinha dificuldade para se lembrar quando tinha sido pela última vez, mas ele sabia, ocorreu sim, e pode acontecer de novo. Eu não posso dizer que sou varão perfeito. É isso o que Deus tem preparado para a igreja. Ele não aceitará menos. Não aceitará menos.
Porque Ele dá condições, Ele dá o Espírito Santo para que nos encha, tradicionais e pentecostais, para que o Espírito Santo nos livre do domínio do pecado e faça com que os períodos em que não sejamos cheios do Espírito Santo seja cada vez mais curto. Isso não tem nada a ver com santificação gradual. A santificação gradual diz assim: quanto mais tempo passa, mais santo você fica. Quer dizer, vai ocorrer sozinho, não se preocupa com isso. Então nem liga para a santificação, porque acontece, tá? E vai ocorrer mesmo lá no fim de sua vida, ou seja, coisa para o futuro. Então esquece, deixa para lá. É isso, é tratar a santificação com desleixo. Certo? Eles creem, não, nunca é possível você deixar o pecado. E é normal você pecar. Em 1 João, a gente vai estudar, mostra que o pecado é uma exceção. Pode ocorrer, mas é uma exceção. Nós vamos logo entrar nesse assunto. O plano de Deus para o salvo é estar cheio do Espírito, andando no Espírito. Eu diria a você, se você não está andando no Espírito, provavelmente não está, eu acredito que no máximo 1% da igreja está cheio do Espírito. 1%. Talvez seja menos. Os outros correm grandes riscos, porque Deus não projetou a vida cristã para quem não está cheio do Espírito. De uma hora para outra, você começa a seguir a Deus pela religiosidade e não percebe que já o deixou. Bom, terminamos nosso vídeo. Eu espero que tenha ocorrido tudo bem. Foi um prazer estar com vocês. Vocês já tinham ouvido minha voz, mas não a mim vídeo me movimentando. Eu agradeço pela companhia. Logo faremos outros estudos, se Deus o permitir. Eu demorei para fazer uma outra postagem, porque eu não queria fazer por mim mesmo. Deus poderia não querer. Mas me usar, e eu não gostaria de tomar o lugar dele e fazer algo na carne, por minha vontade, por minha sinceridade. Que ele levante pessoas melhores a vocês para aprenderem diretamente com ele da sua palavra e ensinar a outras pessoas. Porque ele não depende de homens. Que Deus os abençoe a todos. Agradeço principalmente aos amigos, porque os irmãos com naturalidade, acredito, vão querer me ouvir ou aceitar, se bem que estou entrando em doutrina da santificação de uma forma muito diferente do que eles têm aprendido. Mas agradeço muito pelos amigos, que talvez até tenham facilidade para acreditarem. Vejam esperança em você ter uma vida em que Deus santifica você, em que você vê Deus é verdadeiro, porque Ele tirou o pecado de mim. Uma boa tarde, ainda não é noite. Até a próxima.